Olá, crianças, tudo bem? Eu me chamo Erivânia Farias, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos estudar o conteúdo de antecessor e sucessor, só que antes de começarmos a falar sobre antecessor e sucessor, eu vou relembrar com vocês a história dos números. Nós sabemos que nem sempre os números existiram. Existiu um momento da história do homem em que os números não existiam, porém o homem, quando ele vivia nas cavernas, ele tinha a necessidade de registrar os acontecimentos do seu dia a dia. E para isso, o homem utilizava de rabiscos nas paredes das cavernas, já que nesse momento da história não tinha ainda a existência dos números. Chegou um dado momento da história em que o homem foi adquirindo posses, riquezas, como animais, foi vivendo em comunidade e para isso ele sentiu a necessidade de registrar, de contar. E aí o homem utilizou de diferentes estratégias para fazer a contagem, como por exemplo, rabiscos em ossos, nas paredes das cavernas, nós em cordas, utilizavam pedras para contar o rebanho, quando o rebanho saía do curral pela manhã, quando voltava à tarde para o curral, e assim foi a maneira encontrada pelas pessoas de contar, de registrar. Com o passar do tempo, as pessoas foram aperfeiçoando os números, a maneira de contar, e aqui, a partir desse momento, nós tivemos o surgimento do sistema de numeração decimal, que são os números como nós conhecemos hoje. Foram criados 10 números, do 1 ao 0. E aos poucos, esses números foram sendo aperfeiçoados. Os números eles surgiram há mais de 30 mil anos atrás e foram evoluindo ao longo do tempo, até chegar onde nós conhecemos hoje. O nosso sistema ele é chamado de decimal, o sistema de numeração decimal, porque nós trabalhamos com agrupamentos de 10 em 10, por isso o nome decimal, que é o que nós temos representado aqui. Os números, eles sempre ocupam um lugar, que nós chamamos de casinha. Do 0 ao 9 foram os números que foram criados. Quando nós temos a formação do número 10, observem que ele já é uma repetição do 0 e do 1. E é a partir desse momento que os números eles passam a ser agrupados, eles passam a assumir um lugar numa sequência numérica. O número 10, por exemplo, ele é formado pelo 0, que vai ficar aqui na casinha das unidades, e pelo 1, que vai ficar na casinha da dezena. Por isso que o nosso sistema numérico ele é decimal, porque nós estamos agrupando estes números de 10 em 10. Foi necessário nós contarmos toda essa historinha e fazermos essa volta na história dos números para nós chegarmos onde nós queríamos, que é falar sobre números antecessor e sucessor. Vocês sabem, crianças, o que são números antecessores e sucessores? Vamos aprender. Antecessor é algo que vem antes, é um número que vem antes, como o próprio nome já diz. Ante vem de antes. Sucessor é algo que vem depois, depois. Então, antecessor são números que vêm antes de outros e sucessor são números que vêm depois de outros. Temos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui uma sequência numérica do 0 ao 9. E aqui
nós vamos brincar com os números. Nós vamos colocar os números em uma casinha, em um lugarzinho diferente. Eu destaquei aqui o número 6. Eu quero saber quem é o antecessor, qual é o número que vem antes do 6. Qual é, crianças? É o 5. Então, eu digo que 5 é antecessor de 6. O 7, ele vem depois do 6. Então, o 7, ele é sucessor do 6. Vamos a mais um exemplo? Destaquei aqui o número 4. 4, ele tem como seu antecessor o 3. O 3 vem antes do 4. Portanto, ele é antecessor. O 5, ele é sucessor do 4. Ele vem depois do 4. Agora, nós iremos ver mais alguns exemplos aqui na prática. Nós temos aqui o número 40. Eu destaquei aqui o número 40. Quem é o antecessor do número 40? É o 39. O 39 ele vem antes do 40, portanto, ele é antecessor. O 41 é o sucessor de 40, ele vem depois do 40. Para fixar mais, vamos aqui a mais um exemplo, o número 20. Destaquei o número 20, o seu antecessor é o número 19 e o seu sucessor é o número 21, ok, crianças? Então, vocês vão praticar, tá certo? Ao longo dos estudos de vocês, números antecessor e sucessor. Até a próxima!